Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 54. Bons estudos! Você parou para pensar na importância que tem a visão? É através dela que nós percebemos boa parte do mundo que nos cerca. As cores, as texturas, as formas, os tamanhos, as leituras e as distâncias das coisas. Tudo isso a gente percebe através do olho. É o órgão do nosso corpo responsável pela visão. Mas como será que o olho consegue ver o que está à nossa volta? Se você também está interessado em enxergar esse fenômeno, fique com a gente, porque esse é o tema da teleaula de hoje. Hoje você vai ver como o olho consegue enxergar as duas principais falhas da visão, o que são lentes convergentes e lentes divergentes. Oi, Maria. Oi, tudo bem? Quanto que tá o misto, Maria, por favor? Misto? É. O que é, Maria? Tá com dificuldade? Algum problema? Não, só essas letrinhas aí. Não sei por que faz umas coisas tão pequenas, né? Pequena, Maria? Não, desculpa. Eu acho que você deve estar com algum problema de visão. Ué, como assim? Eu tô enxergando perfeitamente. Ela tá 1,50. Nossa, gente, será que eu tô cega? Também não é assim, né, Maria? Você não é a primeira nem a última pessoa a ter problema de visão. Tem gente que, para conseguir ver melhor, tem que afastar o jornal para ler. Mas também tem gente que é ao contrário. Para ver melhor, tem que aproximar o jornal dos olhos. E isso não é novidade, né, Maria? A gente sempre vê as pessoas assim, ou aproximando o jornal, ou então afastando, assim, para ler melhor, né? Sim, mas uma pessoa que tá com a visão em cima, sem nenhum problema, tá? Que distância que ela deve manter o jornal? Olha, pro olho tá funcionando assim normalmente, enxergando os objetos de forma clara e tal, a distância mínima, os objetos têm que estar uns 25 centímetros. Mas por que isso acontece, hein? Não, porque uma pessoa aproximar o jornal para ler, eu consigo entender. Mas o contrário, tem que afastar para conseguir enxergar, não entendo. Pode até parecer, mas não tem nada de estranho nisso. A visão, não sei se você sabe, tem tudo a ver com a luz. O olho humano é um órgão que é sensível à luz. Antigamente, bem antigamente mesmo, pensava-se que o olho produzia luz. Mas hoje já se sabe que isso não é verdade. O olho não produz luz, ele apenas recebe a luz que vem dos objetos iluminados. É por isso que a gente não enxerga quando não tem luz. Sem luz, o olho não consegue captar nada. Já com luz, é possível ver tudo. Durante o dia, é o sol que ilumina os objetos que enxergamos. Já à noite, usamos lâmpadas, lamparinas, o fogo e por aí vai. Mas como é que a luz que vem de um objeto consegue entrar pelo olho e formar a imagem desse objeto? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Aqui, a gente vê um esquema do olho e de suas partes principais: pupila, íris, cristalino, retina. Para enxergar um objeto, como uma lâmpada, por exemplo, o olho tem que captar a luz desse objeto. Essa luz entra por um buraquinho que tem no olho chamado pupila. A pupila é aquela parte mais escura que fica no meio da íris, a parte colorida do olho. É esse buraquinho chamado pupila que controla a entrada de luz dentro do olho. Se o objeto estiver com muita luz, a pupila se estreita, diminuindo o espaço. Agora, se o objeto tiver pouca luz, a pupila se abre mais, fazendo com que o espaço fique maior. Depois que passar pela pupila, a luz do objeto passa por uma lente chamada cristalino. A função do cristalino é concentrar a luz que vai formar a imagem do objeto numa região do fundo do olho chamada retina. Por fim, essa imagem formada na retina vai ser transmitida para o cérebro. Uma transmissão que é feita através do nervo óptico, na forma de impulsos elétricos. O cérebro, por sua vez, interpreta, traduz esses impulsos elétricos, nos dando a sensação de visão. Eu não sei se você já parou para pensar, mas uma máquina fotográfica apresenta semelhança com o olho humano na maneira de formar uma imagem. Observando esses dois esquemas, do olho e da máquina fotográfica, você vai perceber. Veja que o olho tem a pupila, que controla a entrada de luz.
Já a máquina fotográfica tem o diafragma, que tem a mesma função, controlar a entrada de luz. Por outro lado, a lente da máquina faz a mesma coisa que o cristalino do olho, concentra a luz que veio do objeto. Por fim, no olho, temos a retina, onde a imagem irá se formar. Já na máquina, a imagem se forma no filme. Quer dizer, assim como o olho humano, a máquina fotográfica também é constituída por 3 elementos. Um que controla a entrada da luz, um outro elemento que concentra essa luz e um terceiro onde a imagem é formada. Olha, parece inacreditável, mas é a mais pura verdade. A máquina fotográfica enxerga o mundo mais ou menos como o olho humano.